Como está a tua capacidade de integrar várias informações? Como está a tua capacidade de conectar várias experiências diferentes num só coração, numa só mente? Dizem que uma boa mente não é aquela que só sabe fazer uma coisa sempre do mesmo jeito, necessariamente. Uma mente bem testada é aquela que consegue entender ou viver dois pensamentos totalmente diferentes um do outro e ainda assim continuar em harmonia, sem enlouquecer. Então, no mundo que nós estamos vivendo, cada vez mais estamos tendo notícias, formas de viver a vida, formas e conceitos novos que são absolutamente diferentes de tudo que já vimos e muitas vezes imaginamos. Agora, a questão toda é a seguinte: nossa mente tem uma capacidade absoluta de integrar várias informações e construir um conhecimento libertador e que deixe a pessoa mais forte do que a versão anterior. A questão toda é que muitas vezes o ser humano entra numa só versão. Ele só quer a versão 1.0 da sua vida e não aceita que a vida evolui. Então, a questão toda para isto é a seguinte: ou você realmente flexibiliza a sua mente e flexibiliza seu coração no sentido de aprender a lidar com as diferenças, ou fica muito mais confortável, aparentemente, não lidar com as diferenças e entender que a verdade é uma só, e aquela verdade é a que você possui. O dono da verdade não discute a verdade, o dono da verdade impõe a sua e entende que ela é a melhor do mundo para todos. Quem já não teve isso? Aliás, todos nós temos esse mecanismo dentro de nós. Você que está falando comigo, que já tem uma capacidade de conviver com as pessoas diferentes, sabe muito bem de que precisa o tempo todo monitorar o próprio ego. Quem não monitora o ego e deixa ele ligado à raiva, ao preconceito, à arrogância de achar que é muito melhor que os outros, certamente não consegue aceitar com facilidade as diferenças. Então, eu estou aqui para esta reflexão. Sou o Nelson Teston, do Instituto Ashtar do Brasil, especialista em constelações familiares, e estou trazendo esse tema porque dentro do processo das constelações familiares, nós vamos observando que quanto menos julgamento temos sobre as pessoas, mais flui o amor. E quanto menos julgamento temos das pessoas, mais próximas ficamos delas, porque conseguimos entendê-las de acordo com a experiência delas e não com aquilo que eu acho que elas têm que ser. Imagine um pássaro, sendo pássaro, olhar para um ônibus e olhando para o ônibus dizer: esse ônibus está totalmente errado, porque ele não voa, porque ele não tem bico, porque ele não tem garras, então ele não é um bom caçador. Mas e por acaso o ônibus quer ser caçador? Para começar, que o ônibus nem sabe que o passarinho existe, eu creio eu. Então, esse tipo de tentativa de adaptação, ela gera muito sofrimento. E ela gera muitas vezes um comportamento que a pessoa fica absolutamente ligada à raiva, porque o dia inteiro ela precisará ficar enraivecida, porque toda vez que for desafiado o seu modelo de vida, o seu modelo de pensamentos, brota a raiva, porque a raiva é uma maneira de proteger o território. Então, inconscientemente e do melhor jeito possível, a pessoa busca proteger o seu território. Mas a questão que fica é a seguinte: isto ajuda no crescimento pessoal? Defender um território sem mesmo conhecer o território? Defender o território sem saber por que faz isto e é cego o jeito de fazer? Bem, esta é uma reflexão que eu comecei aqui, na verdade, querendo falar sobre integração de partes, mas ao mesmo tempo para que você note, enquanto assiste a este momento, como está a tua capacidade de integrar as diferenças sem se arrepentar por dentro. E também tem coisas que precisamos de um tempo para assimilar, está tudo bem. Mas vamos dar uma olhada. É possível juntar a natureza com os metais, com os vidros, com o céu lá fora, com os tipos de tintas, com os tipos de cadeiras, tudo integrado. Imagine se aquelas plantas lá atrás decidissem: tudo aqui tem que ser planta a partir de hoje. O que seriam das cadeiras e dos metais? Nós precisamos de tudo isto. Então, quando conseguimos integrar os nossos pensamentos, nós conseguimos ter um lugar para nós na vida. Senão, é mais difícil de encontrar o nosso lugar. E precisaremos perder muita energia nos debatendo para tentar provar a nossa própria verdade, sendo que muitas vezes é mais simples flexibilizar
aproveitando o que já vivemos, a nossa experiência, e capturando o que mais tem de experiência que pode ampliar a nossa. Existe um pensamento que diz que quando o nosso sistema mental está demasiadamente fechado, ele tem a tendência a sucumbir porque ele diminui cada vez mais. Agora, um sistema que ele se expande, que ele está pronto para se alimentar de todas as informações, até nos filmes aparece isto, é um sistema que está mais próspero, mais feliz. Bem, eu falei de tudo isso e de alguma forma o que eu estou falando tem muito a ver com pensamento sistêmico, tem muito a ver com constelações familiares. E nas constelações familiares se fala sobre o dar e receber, sobre uma das grandes leis que é a troca. E agora eu penso e quero que você pense comigo, como está o tamanho da minha troca que faço comigo mesmo? Qual é o tamanho do meu dar e receber? Eu só quero receber ou eu só quero dar para os outros, sem querer saber se eles têm algo para trocar comigo? Então, o equilíbrio está na troca. E a gente precisa pensar sobre isso. E eu deixo aqui esse pensamento para você refletir. Qual é o tamanho da capacidade que você tem de flexibilizar a si mesmo para continuar avançando? Ou amarrar-se a um passado, a uma ideia e ficar 10, 20, 30 anos nela sem necessariamente revisá-la para poder melhorá-la. Às vezes a mente fica com medo de revisar isso. Por quê? Porque tem medo de perder. Então, às vezes perdemos algo para ter algo maior. Mas não é uma perda, é só um movimento. Está bem? Gostou do assunto? Quer continuar conversando comigo sobre esses temas que são também ligados a constelações familiares e ao pensamento sistêmico e ao pensamento de transformação em geral? Então, lembrando, sou o Nelson Teston e você pode se inscrever para a minha próxima aula online, meu próximo workshop, que tem o link ou aqui embaixo, ou talvez alguma tela aqui em cima, algum botão aqui em cima. Mas é só clicar num desses links. Se você está no YouTube, é abaixo. Clica ali naquele link e você vai se cadastrar para a minha próxima aula, onde você poderá ter a oportunidade, de forma gratuita, de conviver com essas experiências e essas mudanças que estamos todos nós gerando nesse mundo juntos. Vamos seguir. Vejo você então na próxima aula online minha.